vamos falar sobre o livro dos Provérbios. A gente está na matéria de livros poéticos, né? Já falamos de Jó, já falamos de Salmos e agora a gente vai falar do livro dos Provérbios. Nós vamos nos conduzir aqui da seguinte forma. Eu vou explicar primeiro algumas questões importantes sobre como ler o livro de Provérbios, que é um livro bem peculiar. É um estilo de texto que é diferente do restante da Bíblia, então não dá para ler provérbios do mesmo jeito que a gente lê o restante da Bíblia. Já já vocês vão entender por quê. E num segundo momento, aí sim, a gente vê alguns tópicos específicos que são tratados em provérbios, né? Algumas virtudes, algumas características. A gente vai dar uma olhada nisso aí. Bom, primeiro, eu quero começar já explicando uma diferença entre o autor ou autores, vou até colocar aqui no plural, autor ou autores, e o escritor do livro. Porque que acontece? A gente até comentou isso lá naquela primeira matéria de bibliologia. Embora a gente leia aqui Provérbios de Salomão, isto não significa que o livro pertença a Salomão. Não significa que foi Salomão que escreveu este livro. Significa, sim, que o conteúdo do livro é de autoria dele, no sentido assim de que essas frases, na sua maioria, foram frases que ele disse, que ele ensinou, mas não foi ele quem pegou essas frases, reuniu e colocou no livro, tá? E como é que a gente sabe disso? Qual é a prova que a gente tem disso? Olha aqui o capítulo 25, por exemplo. Leia, por favor, Provérbios 25, versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Ou seja, os provérbios, as frases são de Salomão, mas observem que aqui o texto diz que essas frases foram transcritas pelos homens de Ezequias. Ezequias é um rei de Judá que viveu bastante tempo depois de Salomão. Não tinha como Salomão falar dele. Isso prova, então, que as frases são de Salomão, mas alguma pessoa depois, algum tempo depois, ou bastante tempo depois, é que pegou essas frases, reuniu as frases e colocou no livro. Outro ponto sobre isso, por que eu coloquei aqui no plural, autores? Porque não tem provérbios só de Salomão aqui. Tem provérbios de outras pessoas. Ó. Aqui no capítulo 30, por exemplo, leia aí, ó, Provérbios 30, versículo 1. Palavra de Agur, filho de Jaque, o oráculo, disse este varão a Itiel e a Ucal. Olha aqui, ó, palavras de Agur. Já percebe aí que é uma outra pessoa. Capítulo 31, versículo 1, pode ler. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Aqui a gente já tem um conteúdo de outra pessoa, rei Lemuel. E tem provérbios aqui que a gente nem sabe de quem são. É de autoria desconhecida. Eu vou pegar um versículo aqui que evidencia isso. Ó. Provérbios 24, versículo 23. Pode ler. Também estes são provérbios dos sábios, de respeito às pessoas do juízo zeloso. Esses são provérbios dos sábios. Que sábios? Não diz quem. São provérbios daí, dos sábios. Que sábios são esses? Não se fala. Isso mostra, gente, que esse livro ele conta com a colaboração de várias pessoas. Tem material aqui de várias pessoas. E mesmo as pessoas que contribuíram para o livro, como Salomão, Agur, Lemuel e etc., nem tudo eles tiraram da própria cabeça. O que eu quero dizer é que tem provérbios aqui, por exemplo, que eles aprenderam de uma outra fonte e passaram adiante. No caso de Lemuel, que a gente leu lá no capítulo 31, as palavras são dele, no sentido de que foi ele que ensinou, mas a fonte é ele? Não, aqui, ó. A profecia que Ensinou sua mãe, ou seja, ele só passou adiante o que ele aprendeu com a mãe. E quem garante que a mãe também inventou essas coisas? Pode ter sido aquela coisa assim de bisavó que passou para a avó, passou para a mãe, passou para Lemuel e assim por diante, porque ditados populares são assim, né? A gente nunca sabe quem inventou a frase. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não sei quem inventou, só sei que todo mundo repete.
Vamos supor que a minha mãe sempre fale isso. Eu até posso dizer para vocês, olha, a minha mãe sempre diz, água mole e pedra dura. Mas não é porque foi ela que inventou, foi apenas porque eu aprendi dela. Ou seja, o livro de Provérbios, então, ele conta com a contribuição de várias pessoas, porque é um livro que trata da sabedoria popular. E aí o que acontece? Justamente porque essas frases são frases de várias pessoas diferentes, que alguém ou um grupo de pessoas reuniu para poder colocar no livro, o que aconteceu? A mesma coisa que a gente viu na semana passada, quando a gente falou sobre o livro dos Salmos, que a gente percebeu que tinha salmos repetidos. Porque quando foram colecionar os salmos, acabaram não percebendo, por exemplo, que o Salmo 14 é a mesma coisa que o Salmo 53. O Salmo 40 também tem a mesma coisa do Salmo 70. Ou seja, são repetições. Provérbios também acontece isso. Deixa eu pegar uma listinha aqui. Provérbios que se repetem. Olha aqui, ó. Provérbios 14, versículo 12. Pode ler. Caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Se a gente vai para o capítulo 16, verso 25, tá a mesma coisa. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. É a mesma coisa. Provérbios 18, versículo 8. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Provérbios 26, 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados, que descem ao íntimo do ventre. Mesma coisa. Provérbios 20, 16. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora por um estranho. 27, 13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. Ou seja, são frases repetidas. Por quê? Quando alguém reuniu esses provérbios e colocou tudo no livro, se foi uma pessoa só, em algum momento ele não se deu conta que tinha frase que ele já tinha colocado. Afinal, o livro é grande, né? É natural que ele não percebesse que uma frase ou outra já tivesse sido colocada. Ou se foi um grupo de pessoas... às vezes é uma palavrinha, e isso acontece até nos nossos ditados. Existem ditados que a gente usa que tem versões diferentes. Às vezes muda uma palavrinha, ou às vezes muda a palavra por conta da nossa própria forma de falar, né? Do tipo, a gente tem duas versões do quem tem boca vai a Roma. Porque tem duas formas de eu falar isso. Tem essa aqui, ó. Quem tem boca vai a Roma e... Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Quem tem boca vai a Roma. Do verbo vaiar. Ou seja, eu posso falar que quem tem boca vai do verbo ir, está indo para Roma, ou quem tem boca vaia, no sentido de vaiar, de não aprovar, né? De reprovar Roma. E provavelmente o mais certo é o segundo. Embora a gente use com mais frequência no sentido do primeiro. A gente usa esse ditado aqui geralmente para falar de alguém que precisa ir em algum lugar e não sabe como chegar lá. A gente fala, vai meu filho, se vira, quem tem boca vai a Roma. Só que provavelmente a origem do ditado não foi com esse objetivo. Foi para falar que quando Roma era o grande império, né, o Império Romano, quem tivesse coragem para reprovar devia usar a boca para vaiar, reprovar a conduta do imperador, reprovar a conduta da cidade. Enfim, são variações. E por aí vai, tá? Citei aqui esse de exemplo. Quem pariu, Mateus, quem vale, é verdade. Tem as versões diferentes. E por aí vai, porque conforme a frase vai se espalhando, as pessoas vão dando o seu próprio toque, né? A sua própria característica para a frase. Bom, dito isso, o que acontece? Por que o livro de Provérbios ele é um livro assim diferente? Não tem como você lê-lo da mesma forma que você lê o restante da Bíblia. Porque Provérbios são ditados populares. Tá? Ditados populares. E aí que está o problema. Porque ditados populares, eles não são
verdades absolutas, eles não são regras para todas as áreas da vida. Ditados populares são frases que a gente usa que se aplica para uma determinada situação, mas que não necessariamente se aplica para outras situações, para outras pessoas, para outros momentos. Inclusive, é por isso que existem provérbios, existem ditados populares que são contraditórios. Eu também já comentei isso com vocês lá em bibliologia. A gente pode usar frases que se aplicam para situações diferentes usando ditados populares. Então, por exemplo, se hoje eu estou com muita pressa, eu quero fazer algo hoje de maneira apressada. Bom, se eu quero estimular que vocês façam algo rápido, eu posso usar frases do tipo: não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. É um ditado popular que estimula o quê? Você fazer as coisas com rapidez, né? Com pressa. Agora, se eu quiser causar o efeito oposto, eu não quero que vocês tenham pressa. Eu quero que vocês tenham paciência, que vocês façam em outro momento. Olha as frases. Vamos viver um dia de cada vez. Ou frases do tipo: o apressado come cru. Basta Né? o seu dia já Também, né? Ou seja, essas frases, elas estimulam o quê? Uma atitude diferente. Por que eu estou falando isso? Porque os provérbios são assim. O livro de provérbios, eles não têm frases que vão se aplicar para toda a vida e para todos os momentos. São frases que você precisa entender a quais situações ele se aplica. Porque às vezes eles se contradizem. Eu também já dei esse exemplo para vocês, mas a gente vai relembrá-los. Esse aqui, por exemplo, ó, Provérbios 26, versículo 4. Pode ler aí, por favor. Não respondas ao tolo segundo as suas notícias, para que também não faças semelhantes a ele. O que esse provérbio recomenda? Não responder ao tolo. Agora lê o versículo seguinte. responde ao tolo segundo a sua justiça, para que não seja sábio aos seus olhos. Ué, é para responder ou não responder? Ó, não responda ao tolo, responde ao tolo. Ué, parece contraditório. Mas não é contraditório, é o exercício que a gente fez agora há pouco. Depende da situação. Existem situações que eu não devo responder justamente para eu não me assemelhar à pessoa, para eu não ser visto como aquela pessoa está sendo vista. Agora, existem situações que eu tenho que responder, senão a pessoa vai sair por cima como se fosse a mais inteligente. Se eu estou, por exemplo, num lugar público, imagina, estou num lugar, sei lá, estou num ônibus, estou numa fila, aí vem alguém sei lá, começa a gritar, começa a xingar, tá todo mundo vendo que aquela pessoa está alterada, está desequilibrada. Bom, se eu responder a pessoa ali naquele momento, naquele mesmo tom, inclusive, e começar a briga, o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar semelhante àquela pessoa. Então não é ocasião, né? Exatamente, não é ocasião. Agora imagina que eu estou, sei lá, eu estou, por exemplo, num debate na rádio. Aí o opositor fala alguma coisa que me contradiz, me contrapõe. Se eu ficar em silêncio, qual é a imagem que vai passar? Que ele vai ser o sábio da história. Ah lá, fulano falou algo que o Yuri ficou sem resposta. Aí... Pois é. Então, cada versículo vai se aplicar para uma situação diferente. Vamos ver aqui outro caso. Provérbios 17, versículos 27 e 28. Professor, deixa Sim. eu só fazer um comentário aqui que aconteceu comigo na semana passada. Sim. Eu estava assistindo o seu vídeo de Salmos da aula passada, e aí eu achei interessante você falar que não tem maldição hereditária, certo? Que não existe. E eu já ouvi outras pessoas falando também, que vai à igreja, né, o pentecostal, e fala, vem aqui na frente, receber oração, não é para quebrar a maldição hereditária. Uma amiga minha falou assim, eu fui a única pessoa que eu não fui. Foi a igreja toda. E eu fui a única pessoa que eu não fui. Aí uma pessoa entrou no meu status e comentou, eu sempre soube que existe maldição hereditária. Até porque está escrito na Bíblia que nós herdamos o pecado de Adão e
é maldição hereditária. Não, aí é outra coisa, né? Tipo, eu vim ela falou assim, que veio de um outro lugar com a família, e aí ela herdou a maldição espiritual, peso espiritual da família. Aí eu fui responder assim, eu acredito na palavra. Se a palavra está dizendo que não existe, é porque não existe, tira isso da sua cabeça. Olha esse versículo aqui, por exemplo, ó, Ezequiel 18. Diz assim, ó, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que é isso? Só contextualizando. A geração de Ezequiel estava reclamando que eles estavam sofrendo as consequências dos pecados de seus pais, dizendo, aí eles usavam esse provérbio aí, essa frase, os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos que embotaram. Vamos trazer para nossos dias. É como se eu dissesse que a minha mãe comeu chocolate, mas foi o meu dente que ficou com cárie. Ou seja, eu sofrendo a consequência da prática dela. Só que aí Deus responde. Olha o que Deus fala. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Todas as almas são minhas, a alma do pai, a alma do filho, a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça, não comendo sobre os montes, não levantando os olhos para ídolos, não se contaminando com mulher, não se achegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém. Ou seja, um camarada que é justo, que não comete pecado, olha o que diz aqui o versículo 9. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá. Agora, se ele gerar um filho ladrão, assassino, né, que não cumpre com os seus deveres, faz tudo o oposto do que o pai faz, o que vai acontecer com ele? Todas essas abominações que ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Sobre ele. Aí a situação inversa também acontece. Ó. E se ele gerar um filho que veja os pecados que seu pai fez e vendo não cometer coisas semelhantes, aí vem a lista de novo, né? Não oprimir, não mentir, não roubar, etc. Diz aqui, ó. O tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão, roubou, fez o que não era bom, ele morrerá pela sua maldade. Agora, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou os seus mandamentos, então ele viverá. Aí o versículo que fecha isso é o 20, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo fica sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se meu pai é justo, a justiça fica para ele. Se ele é ímpio, vai sofrer as consequências ele. Cada um leva a sua própria conduta. Se o pastor que tivesse um filho que não era crente, ele também seria salvo, né? Se a lógica fosse assim, né? Mas não funciona a lógica dessa forma. Então, geralmente, assim, foi o que eu expliquei na semana passada, né? Até existem na Bíblia alguns casos em que Deus amaldiçoa uma descendência. A descendência de fulano não vai conquistar tal coisa. Existe isso na Bíblia. O que não existe é essa maldição hereditária que as pessoas acham, que é como se fosse, na verdade, um pecado hereditário. A minha avó era prostituta, minha mãe é prostituta, eu vou ser prostituta também. Meu avô é ladrão, meu pai é ladrão, eu vou me tornar ladrão também. Ou seja, as pessoas elas ficam achando que tem tipo uma maldição naquela família que faz com que aquela prática se repita. Né? Me lembro uma vez a gente falou isso pra mim, que meu pai bebia muito, não sei se tu lembra. Aí ela falou pra mim que aí eu bebia muito também. Aí ela falava, você tá deixando o espírito que habitava na vida do meu pai habitar na sua vida. É quando isso acontece, de a gente reproduzir o modelo familiar, tem outras explicações do que dizer que é apenas uma maldição hereditária. Às vezes é a questão da referência, da convivência, da educação. Não, Yuri, mas eu falo isso, que eu não bebia por causa que ele bebia, não. Eu bebia porque na
na minha época eu tinha vontade, não curiosidade, não por causa. Eu sei que existe, né? Tem filho que vê, o pai, a mãe faz, mas eu não era por causa disso. Porque, até porque hoje bebida é algo tão comum, quem não é crente, via de regra, na ampla maioria, consome. Então, assim, você dizer que a pessoa só consome porque o pai foi, o avô foi, não faz muito sentido. Vamos lá, ó. Provérbios 17, versículo 27 e 28. Pode ler. Retenha as suas palavras, o que possui conhecimento, em nome de entendimento e de espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Ou seja, nesses versículos aí, a gente vê ele estimulando a gente ficar quieto. Ó, retém as palavras. Quando se cala, é reputado por sábio. Então, eu posso usar esses versículos aqui para dizer para você ficar quieto. É melhor você ficar quieto. Agora, se eu quiser que você fale, Provérbios 15, 23. Pode ler aí. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo. Como é? Ou seja, em um texto, o ideal é ficar quieto, no outro é falar. Mas por quê? Tem contradição? Não, não é contradição, porque cada provérbio se aplica a uma situação. Tem hora que o ideal é eu fechar a boca e tem hora que o ideal é responder. Eclesiastes já fala isso muito bem. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de se calar. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Olha um outro caso. Provérbios 6, versículo 6. Pode ler. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sabe. Ou seja, aqui está estimulando você a trabalhar, né? Não seja preguiçoso. Vai trabalhar assim como a formiga faz. Aí Provérbios 13 também diz isso. Ó, a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Então, esses dois versículos aqui estimulam você a trabalhar. Aí vem Provérbios 23. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Ou seja, lá em cima disse que me chamou de preguiçoso. Falou para eu ir ter com a formiga. Aí agora diz para eu não me cansar, para enriquecer. Ou seja, são situações diferentes. Aqui, de fato, é para eu não ser uma pessoa preguiçosa, é para eu ser uma pessoa esforçada, trabalhar. Agora, tudo tem que ter equilíbrio e moderação. Não adianta eu só trabalhar, viver só para trabalho, tipo, prejudicar minha saúde, prejudicar minha vida, na ânsia de querer mais e mais e mais dinheiro. É disso que o provérbio trata. Por isso que esse livro ele é tão peculiar, porque você tem que ler com atenção e você não pode se apegar a um versículo e fazer daquele versículo a filosofia da sua vida. Você precisa entender que você pode ter um versículo preferido em Provérbios, mas talvez você encontre um outro versículo que diz o oposto, para uma outra situação. Provérbios 10, 15. Pois é, fica sentado, cruza os braços. Provérbios 10, 15 diz: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Aí quando você vai no capítulo 18, diz, 18, 10 e 11, né? Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é sua cidade forte e como muro alto na sua imaginação. Olha só, os dois versículos falam sobre o rico fazer da riqueza a sua fortaleza, sua torre forte. Só que não sei se dá para vocês perceberem, mas cada versículo está falando isso com um tom diferente. Aqui no capítulo 18, essa frase aqui, ó, a fazenda do rico é a sua cidade forte, como um muro alto, isso aqui é uma coisa irônica. Por isso que ele termina, ó, é como um muro alto na sua imaginação. Ou seja, ele acha que pode confiar no dinheiro, mas quebra a cara. Exatamente. Aqui você percebe que é uma figura de linguagem. Agora, esse texto aqui de Provérbios 10, não. Ele não está sendo irônico. Quando ele diz, a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, enquanto a destruição dos pobres é a sua pobreza, ele não está falando de forma irônica. Ele está dizendo que existem sim situações em que você ter dinheiro é vantajoso. Não é
Faz você... É forte no sentido, por exemplo, vamos ser honestos. A gente tem uma doença, por exemplo. Eu sei que a nossa vida está nas mãos de Deus, e se Deus quiser recolher a gente, não tem médico que resolva. Por outro lado, existem sim situações que você tem um bom tratamento médico, um bom hospital, consegue salvar a tua vida, e se você não tiver acesso, não tem. Então, existem sim situações que uma pessoa lá na Zona Sul, se ela sofrer a mesma coisa que a gente aqui na Zona Oeste, talvez o resultado seja diferente. Lá ele vai ter um tratamento médico que ele tem condição de pagar, que a gente vai buscar ele no UPA e vai quebrar a cara. Ou seja, por isso que diz aqui, ó, a destruição dos pobres é a sua pobreza, porque, de fato, tem situações que o dinheiro seria útil para financiar alguma coisa, mas não resolve em algumas situações. Enfim, por isso que os provérbios têm, às vezes, essas contradições. Agora, outro ponto importante também sobre os provérbios é que o seguinte, já devem ter percebido que os provérbios são pequenos, as frases são pequenas. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, olhando Ezequiel mesmo. Percebe que o versículo é grande. Ó, tem 4 linhas aqui. 4 linhas. Tem versículos sempre grandes, ó. O versículo 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Porque o normal é esse, não? Um versículo com um texto mais comprido. Agora, provérbios, vocês podem notar que todos eles são frases curtas. Olha aqui, ó. Papum. Acabou. Os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Próximo. Ou seja, frases curtas. E aí, qual é o cuidado que a gente tem que ter com isso? Frases curtas, elas tentam resumir um pensamento que às vezes é profundo demais. E assim, não dá para a gente resumir em 2 frases uma coisa que seja muito complexa, muito profunda. Então, os provérbios, eles não têm a intenção de serem profundos, abrangentes. Um provérbio, por natureza, ele tem a intenção de ser algo limitado, algo específico. Não dá para você inventar muita coisa, não. Eu vou dar um exemplo que fica melhor de a gente compreender. Por exemplo, vamos pegar aqui Provérbios, capítulo... Vamos ver isso aqui. Provérbios 6, versículo 20. Pode ler aí. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. O que esse provérbio ensina a gente a fazer? Concorda que ele está falando a gente ser obediente aos pais, né? E concorda que isso é uma orientação geral, né? É normal e é recomendável que nós sejamos obedientes aos nossos pais. Só que, se eu fizer alguns questionamentos assim mais profundos, esse provérbio não vai ser mais suficiente. Se eu perguntar assim, tá dizendo ali para eu guardar o mandamento de meu pai. E se meu pai for um bandido e mandar eu ir fazer um assalto com ele? Eu tenho que obedecer meu pai? Diz ali que eu não devo abandonar a lei da minha mãe. E se a minha mãe ela for uma mentirosa que engana todo mundo e manda eu mentir para todo mundo também? Será que eu vou ter que seguir a lei da minha mãe? Percebe que se eu tentar ser muito abrangente, aí o provérbio já não serve, né? Por quê? Porque os provérbios são frases que não é para você ficar tentando assim aplicar para dezenas e centenas de situações. É para você olhar e buscar entender qual é a mensagem central dele. O que ele está falando? De obediência, ponto. Não precisa eu tentar ser muito detalhista, senão eu vou acabar tornando o negócio inútil. Eu preciso entender que o provérbio, por natureza, é uma coisa básica, né? Que tem uma mensagem bem rápida. Justamente por isso, uma coisa que é importante entender sobre provérbios é o que o provérbio não é. Presta bem atenção, ó. Provérbios não são o quê? Regras inflexíveis, não são. Profecias também não são.
Promessas divinas também não são. Tá? Provérbios não são regras inflexíveis, não são profecias, não são promessas divinas, são ditados populares, tá? Que refletem a sabedoria do povo. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar aqui alguns provérbios para a gente entender por que nós não devemos enxergar provérbios nem como profecia, nem como promessa divina, nem como regra, e sim como ditados populares. Deixa eu pegar aqui algum exemplo. Provérbios 11, versículo 25. Lê aí. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Bom, esse versículo aí fala da generosidade. E quem é generoso vai ser abençoado. Essa é a lição geral do versículo. Agora, vamos levar isso para a vida prática. Todo mundo que é generoso, que é uma pessoa assim que sempre doa, sempre ajuda. Todo mundo. Dadivosa, né? Todo mundo que tem essa característica, tem esse resultado, engorda, enriquece. Não. Se a gente olhar no dia a dia, a gente vai ver que tem pessoas que são generosas e que não usufruem disso. Significa, então, que o provérbio está mentindo? Não, ele não tá mentindo. É um provérbio. Se é um provérbio, o que a gente tem que entender? Que isso aqui é uma frase que se aplica para várias situações. Em outras palavras, na maioria das vezes, quem é generoso vai prosperar. Agora, existem exceções, mas via de regra, isso acontece com frequência. Provérbio é isso. Provérbio é uma coisa que acontece com frequência. Quando eu falo assim, por exemplo, quem canta seus males espanta. Bom, geralmente esse ditado traz a ideia de que se eu tiver mal, tiver chateado, tiver triste, a música pode me alegrar. Isso funciona? Funciona. Com muitas pessoas? Com muitas pessoas. Com certa frequência? Com certa frequência. Mas com todo mundo? Não. Vai ter gente, meu filho, que vai estar triste, vai colocar o Spotify lá 1 hora com música para tentar se alegrar e não vai surtir efeito algum. Porque não é uma regra para todos os casos. É uma situação que acontece com frequência. Quando eu falo assim, aquele ditado que eu mencionei, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um provérbio, é um ditado que estimula você perseverar, insistir. Se você insistir, vai dar certo. Acontece com frequência. Se você insistir em muitos casos, você tem o resultado que você quer. Mas é sempre? Não. Vai ter caso que você vai insistir. Todo dia eu falo pro meu filho, bota o chinelo. Então eu não boto chinelo. Mas vai ter alguns casos que a pedra não vai furar, não, filho. Já tá na boa. Porque tem situações que não vai. Mas o provérbio, a frase está errada só porque não deu certo para mim? Não está errado. A frase ela é certa porque ela acontece com frequência. Frequentemente, pessoas que insistem alcançam o que querem. Mas volta e meia não vai acontecer. Olha esse provérbio aqui, ó, 13, 21. Pode ler. Mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados como bem. Será que os amigos de Jó não conheciam esse provérbio aqui, não? Porque eles não podiam usar isso aqui contra Jó? Se o texto fala, ó, o mal perseguirá aos pecadores. Bom, tu perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens, o mal está te perseguindo. Isso significa, então, que você é um pecador. Mas os justos serão galardoados com o bem. Então, me desculpa, Jó, se você não está sendo galardoado com o bem, a tua vida está indo de mal a pior, é porque você não é justo, você é pecador. Ou seja, essa frase aqui, ela é verdadeira, só que ela não se aplica para 100% das situações. Vai ter gente que não está em pecado e ainda assim estará sendo perseguida pelo mal. E pior, tem gente que merece muitos males, mas só está desfrutando do bem.
Por quê? Porque a vida é assim. Isso aqui, quando diz que o mal perseguirá os pecadores e os justos serão galardoados com o bem, isso aqui um provérbio que a gente deve acreditar, deve crer, não no sentido de que ele vai acontecer para todas as situações da vida, mas que nós, como servos de Deus, temos a esperança de que um dia, ainda que não seja aqui na Terra, mas que seja na eternidade, vai tudo valer a pena. Mas o fato é que aqui na Terra nem sempre quem está sendo perseguido por coisas ruins é porque está em pecado, e nem sempre quem está desfrutando de coisas boas é justo. Olha esse outro provérbio, Provérbios 15:1. Perfeito. Frequentemente, no meio de uma discussão, se você diminuir o tom de voz e falar com brandura, geralmente dá resultado. A outra parte pode diminuir o tom também, e aquela situação que estava acalorada, dá uma acalmada. Mas eu posso garantir que isso vai acontecer sempre? Posso não. Vai ter resposta branda que você vai dar por aí que não vai desviar o furor, não. Quanta gente, por exemplo, assalto. Camarada vai assaltar, aí a vítima do assalto tá calma, não se altera, entrega tudo sem oferecer resistência, e o abençoado do assaltante vai lá e ainda atira nele. Não desviou o furor. Pelo contrário, tem situação que às vezes até a brandura irrita mais ainda quem está enfurecido, né? Porque a pessoa ela quer discutir, quer tirar você do sério. Aí você fica calmo, brando, querendo acalmar a pessoa. Aí a pessoa, não me acalma não. Por quê? Porque ela está ainda mais, né, furiosa. Por quê, gente? Porque isso aqui não é que vai acontecer sempre. Mas ainda assim, eu devo, sempre que eu estiver no meio de uma discussão, procurar ter resposta branda. Deve ser a minha conduta. Agir com brandura, com respeito, com educação, porque geralmente funciona. Não é sempre, mas geralmente funciona. Tem situação que a pessoa vem toda alterada, né, cheio de argumentos para querer falar, e você com a brandura de, puxa, cara, foi mal, me perdoe. Não foi minha intenção, não. A pessoa que veio contra você já toda armada para discutir, para brigar, só pelo teu tom de voz mais calmo, a pessoa vai lá e se desarma. Por quê? Porque isso funciona, acontece com frequência. O que eu não posso é achar que isso aqui é uma regra para a vida que sempre vai ser desse jeito. Não, vai ter hora que você vai responder brandamente e não vai fluir, não. Olha outro caso, ó, Provérbios 16, verso 3. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Oh, meu Deus, quanta coisa a gente já não colocou, né, diante do Senhor, e o negócio não fluiu. Não fluiu. Ah, foi Deus que falhou, então? A palavra dele não se cumpriu? Não, não é que se cumpriu, não é que não se cumpriu. O que o texto está dizendo é, via de regra, isso é o que eu tenho que fazer. Eu tenho algum plano? Quero estudar, quero trabalhar, quero viajar, quero me mudar. Eu tenho algum plano, projeto de vida? Confia isso para Deus, que Deus tem poder para te dar condições, né, força, recursos para o negócio acontecer. Agora, vai ter situação que nem é da vontade de Deus que aquele negócio se realize. Então você pode confiar a Ele, falar, Deus, está aqui a minha faculdade, está aqui a minha viagem, está aqui o meu projeto pessoal, os meus sonhos para 2025. Agora, cumpre a tua palavra, porque já que o Senhor disse que é para eu confiar em Ti, os meus pensamentos vão ser estabelecidos, então que tudo aquilo que lá no Réveillon de 2024 para 2025 eu sonhei para esse ano, eu quero dar o testemunho lá no dia 31 de dezembro. Lamento, mas vai ter coisa que você vai chegar no final e vai dizer assim, olha, eu iniciei o ano com os projetos A, B, C e D. O A, o B e o C eu consegui. O D, não consegui. Faz parte. E Deus não falhou por isso. Mas a gente tem a maturidade de entender que é a dinâmica da vida. Via de regra, eu devo confiar a Deus, porque se Deus não quiser, meu filho, você pode se esforçar o que for, que não vai dar certo. Agora, com ele, as coisas ficam mais fáceis. Olha esse outro, Provérbios 16, 7. Pode ler. Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até seus inimigos tais que tenham paz com ele. Puxa, quem dera isso aqui ser sempre assim, né? Quem dera toda vez que a gente agradasse a Deus, todos os nossos inimigos ficassem em paz com a gente. Nada.
É sempre que isso acontece? Não. Tem várias situações em que... Tem até de fogo que fala que seus inimigos se levantam. Pois é, pois é. Tem várias situações em que você tem uma vida totalmente agradável a Deus, está ali tentando fazer tudo direitinho e ainda assim... parece que aumenta os inimigos. Pois é. Mas o que esse provérbio quer dizer, então? Não é que ele está errado, não é que ele está mentindo, ele é verdadeiro. O que acontece é que, de fato, quando a gente procura agradar a Deus e viver de acordo com a palavra dele, muitas situações que poderiam causar guerra, discórdia, Deus conduz o negócio para acalmar e apaziguar. Porém, nem todo mundo vai ter esse efeito. Esse outro versículo aqui talvez seja um dos mais conhecidos e mais importantes de olhar sobre esse prisma. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quantos pais evangélicos educaram seus filhos nos caminhos do Senhor e a criança, depois que se tornou adulto, se desviou, se apartou e não quer mais nada com Jesus. E o pai fica com aquele questionamento. Cara, eu ensinei, eu levei para a igreja, eu ensinei a palavra, fiz o culto doméstico, segui a cartilha direitinho e ele se afastou, foi para a escolinha, participou das coisas da igreja, tudo direitinho, mas agora se perdeu. Aí a pessoa fica tentando se culpar, ou melhor, achar qual foi o erro que cometeu, ou coloca a culpa em Deus. Puxa, eu cumpri aqui a tua palavra, ensinei no caminho que deve andar, e tá aí, a criança foi lá e se afastou. A palavra não se cumpriu. Não, não é que não se cumpriu, é que isso aqui é um provérbio. Significa, então, que, geralmente, quando você ensina o menino no caminho que deve andar, geralmente, ele se mantém naquele caminho. Geralmente. Na maioria das vezes. Mas vai ter exceções. Vai ter situação que você vai ensinar a criança no caminho certo, só que vai chegar na sua idade, ele vai escolher outro caminho. Percebe a importância de ler provérbio com outro olhar? É um livro diferente. Não é para você se apegar às frases e achar que isso aqui é uma promessa divina que vai se cumprir como regra absoluta. Não. São conselhos para a vida. Tanto o pastor sofre com isso, né? Pastores, homens e mulheres de referência. Você vai, por exemplo, no presídio, você encontra vários filhos de crentes. Eu sei que existem, sim, casos em que o pai é crente, mas não deu uma boa educação. Também acontece. Não é porque ele é evangélico não é porque ele é cristão que tem a garantia de que ele ensinou o menino no caminho que devia andar. Porque só mandar a criança para a igreja também não é ensinar o caminho certo. Não é sobre isso. Existem, sim, alguns que falham na educação. Agora, existem outros que você, por exemplo, educa os dois filhos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Um se mantém firme, o outro não. Por quê? Porque não é uma receita de bolo. Pois é. Não é receita de bolo. Eles, quando eram pequenos, eram bem parecidos, mas assim, quando chegou essa fase da adolescência... Cada um começa a tomar as suas próprias escolhas. Por quê? A criança ganha personalidade. Conhece o mundo, passa a ter o seu próprio olhar sobre o mundo, passa a ter as suas próprias opiniões, e aí chega uma hora que, de fato, não tem mais controle. A pessoa vai escolher o caminho que quer seguir. Uma coisa que o Mohamed mudou é que ele obedece mais a Lara do que eu. Esses provérbios aqui que eu vou mencionar agora, eles também devem ser olhados com muita atenção, porque são provérbios acríticos. Acríticos. O que é isso? Um provérbio acrítico. Provérbio acrítico é tipo uma frase que, assim, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu estou apenas dizendo que é o que acontece. Tá? Tem? Assim, não é nem questão de afirmar. A questão é que, assim, são frases que você não está dizendo para a pessoa agir daquela forma. Mas você está dizendo que, geralmente, quando age, o resultado é um determinado resultado. Deixa eu dar um exemplo que fica mais claro. Provérbios 14, 20. Pode ler aí. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos.
Isso aqui é um provérbio acrítico. Ou seja, quando diz aqui, por exemplo, ó, o pobre é aborrecido, ou seja, é odiado até pelo amigo, pelo companheiro. Aí vamos lá, ó. Primeiro, aquela regrinha que a gente já viu aqui. É 100% dos casos? Todo pobre é odiado pelos seus amigos? Não, não é isso, né? Tem muito pobre que tem amizades sinceras. Isso é um ponto. Agora, o que o provérbio está dizendo é que o mundo geralmente funciona assim. Pobres são traídos pelos seus próprios amigos, seus próprios companheiros, e o rico, porque tem dinheiro, ele aumenta vive cercado de muitas pessoas. Percebe, gente, que esse provérbio não está dizendo o que é certo ou errado. Ele só está dizendo o que acontece na vida. Na vida, assim, infelizmente, na vida, muitos pobres perdem amizade quando estão sem dinheiro e muitos ricos multiplicam suas amizades porque têm dinheiro. Olha esse provérbio aqui, ó. Vamos pular esse, vamos aqui para o provérbio 19, versículo 4. Pode ler aí. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. É um provérbio acrítico. Isso aqui granjeio ganham, recebem, conquistam. Ou seja, as riquezas fazem a gente conquistar muitas amizades. Aí vamos lá, ó. Isso aqui é o quê? É um conselho que o sábio está dizendo? Para eu ler isso aqui, como aí? Se a riqueza granjeia muito amigo, então eu vou procurar ser rico para ter mais amigos? É isso que o provérbio quer dizer? Não, isso aqui não é um conselho. Isso aqui é um provérbio acrítico, não tem juízo de valor, não tem conselho, não tem certo ou errado. Ele só está dizendo que é algo que acontece na vida. Na vida, infelizmente, a riqueza faz com que o rico atraia muitas pessoas e o pobre perca muitas pessoas. Não é assim? E a realidade, né? É a realidade da vida. Pois é, percebe que não é sobre ser certo ou errado. É o que acontece na vida. Fato é que, se você ganha na loteria, gente que você nunca viu na vida se aproxima de você. Parente que você não fala há 10 anos te liga para saber se está tudo bem. Por quê? Porque o dinheiro atrai. Né? Agora, se você, por exemplo, é um chefe de uma empresa, todo mundo te dava bom dia, boa tarde, te abraçava, né? A influência era muito boa. Aí você perde aquele cargo, sai daquela posição. Aquela galerinha que antes te bajulava, não te bajula mais. Né? Igreja. Você está na igreja... Eu vi isso numa loja americana, eu trabalhava lá há vários anos. Aí tinha dois meninos lá que eles estavam para fazer a prova do gerente. Aí, tipo, já tava tudo no pé deles. Quando eles fizeram, nenhum dos dois passou. Aí perdeu o fã-clube. É. Mas igreja é assim também, cara. Igreja é assim também. Igreja, você está numa posição de influência, uma posição importante na igreja, você atrai uma porção de gente, né, que se aproxima de você só por interesse. Aí fica a impressão de que você é uma pessoa popular, que tem muitos amigos e tudo mais. Muda de igreja, né? Passa a congregar na outra igreja. Tem uma galerinha que é do teu fã-clube que trata você agora como um João Ninguém. Cruza com você na rua, nem a paz do Senhor dá. Parece até que você virou um endemoniado. Por quê? Porque o poder atrai pessoas e a falta de poder cria desinteresse. Eu tinha um primo que ele morava lá em Copacabana, ele tinha dinheiro, né? Então eu tinha uma prima que só vivia na casa dele. Aí ele foi, gastou o dinheiro todo, ficou pobre. Ele não tinha nem mais aonde morar, porque ele não comprou apartamento, ele morava de aluguel? De aluguel. Aí, tipo, minha mãe até ofereceu para ele vir para cá, mas como ele era acostumado lá em Copacabana, ele não quis vir para Bangu, né? Aí ficou morando dentro de um trailer e trabalhando no trailer, no quiosque, lá em Copacabana. E aí ele morreu lá. Morreu dentro do trailer. Nossa. E todo mundo assim, ninguém quis mais saber dele. Porque aí falava até que ele ficou maluco. É o que acontece na vida. Pobre, né?
Pois é. Mas a verdade é que a questão do dinheiro é sabedoria. Ele não foi sábio. Ele gastou do mesmo jeito. Ele tinha muito dinheiro. Ele chegava assim num bar na Miguel Lemos. O pessoal já estava bebendo lá o dia quase todo. Ele chegava lá no bar, a conta toda é minha. Pagava a conta de todo mundo. O pessoal chamava ele de mala. Mas ele queria se apresentar. Ele queria ser da uma que era o cara. Pois é. Caiu num fracasso. Quis comprar a amizade. Né? Caiu num fracasso. Ninguém mais olhou para ele. Ninguém. Ou seja, está falando aí desse provérbio aí, que fala de uma amizade que é por interesse. Então, eu olhando isso, para mim não é amizade. A amizade é aquela que é verdadeira. Você tem uma afeição pela pessoa, não é pelo que ela tem, pelo que ela é. Esse é um outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente lê o livro de Provérbios. Por isso que eu estou explicando desde o início. Né? Provérbio é um livro muito peculiar. O que você explicou, por exemplo, você qualificou aqui o que é amigo. A gente tem um conceito já sobre amigo, que é um conceito mais amadurecido. O que é um amigo? Um amigo verdadeiro. Pessoa leal, fiel, né? Só que esse conceito que a gente tem sobre o amigo, não necessariamente, no versículo, a palavra estará com esse sentido. Aqui, amigo é qualquer pessoa que se diz teu amigo. Pode não ser amizade verdadeira, mas diz que é. Por isso que Provérbios tem essa característica que obriga a gente a ler o livro assim com muito cuidado. Pegar as frases, os versículos, as informações e entender que, como nesse caso aqui, olha esse outro exemplo que eu pulei. Provérbio 17:8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Presta atenção, ó. Presente aqui não é eu presentear você com uma coisa que você queira receber, não. Presente aqui é sinônimo de suborno. É quando eu pago você para ter um benefício, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma outra tradução. Deixa eu ver na linguagem de hoje como está. É Provérbio 17:8, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma tradução diferente. Aqui diz peita aos olhos de quem oferece. Vou deixar uma Bíblia linguagem de hoje abrindo aqui, para a gente conferir, porque a palavra presente aqui é suborno. É você pagar alguém para receber um benefício. Aí o que o versículo está dizendo é: pedra preciosa é o suborno, é o dinheiro que você dá aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte: imagina um policial que está fazendo blitz, aí passa um camarada todo errado, e aí, para ele não receber ali uma penalização, ele negocia um suborno. O que esse provérbio está dizendo é que na cabeça desse policial que aceitou aquele dinheiro, o suborno veio como uma pedra preciosa, né? Aí diz aqui, ó, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Ou seja, o policial que está ali e numa sexta-feira, por exemplo, faz uma blitz, passa um cara errado, e aí de suborno, ele, sei lá, ganha R$200, R$300, é um dinheirinho extra que ele vai ter para curtir o fim de semana. Percebeu? Ou seja, o provérbio não está dizendo que isso é certo, mas está dizendo que é o que acontece. É o que acontece na vida, assim. É de proveito para ele. Não está dizendo que é certo aceitar suborno, mas ele está dizendo que as pessoas que aceitam suborno encaram isso dessa maneira. Eles acham que aquilo ali, puxa, que dinheirinho bom, vem em boa hora. Não contava com isso, mas peguei um cara aqui sem habilitação, consegui R$300, facinho. Na cabeça dele, dinheiro que veio fácil. Por isso que o provérbio, ele não trata só também de conselhos para a vida. Provérbios também são frases que falam da realidade. Ó, a vida é assim. Acontece desse jeito aqui.
Mas você toma cuidado para não adotar um comportamento que incomode a Deus. Bom, vamos fazer uma pausa rapidinho? Já é 8h40, daqui a pouquinho a gente recomeça. Pronto, vamos lá. Vamos continuar aí falando sobre provérbios. Bom, já demos algumas informações, né, importantes sobre como a gente lê o livro de provérbios, como a gente interpreta um provérbio. Agora, qual é o assunto principal do livro? Vamos lá em Provérbios 4, versículo 7. Agora vocês vão ter que fazer que nem os antigos incas, maias, que abriam a Bíblia para procurar o versículo. Só porque eu não trouxe a Bíblia hoje. Pode, Provérbios 4, 7. O princípio da sabedoria é adquira. E use tudo que você possui para adquirir rendimento. O princípio da sabedoria é adquira e use tudo que você possui para adquirir rendimento. Perfeito. Algumas versões dizem até que a sabedoria é a coisa principal. Provérbios 4, versículo 7. O ponto aí diz que a gente tem que usar todos os recursos para poder adquirir o conhecimento, né? Ou seja, a sabedoria, então, é a virtude principal que é ressaltada aí no livro de Provérbios. Só que cabe eu explicar aqui para vocês aquilo que a gente comentou na primeira aula, que sabedoria no contexto bíblico não é sinônimo de uma mera inteligência com conhecimento. Não é simplesmente eu saber das coisas. Sabedoria tem a ver com o modo de agir, de se comportar, as atitudes que você tem. Então não tem a ver com a sua formação acadêmica, não tem a ver com a quantidade de informações que você reúne na mente, não tem a ver com o quantos livros que você já leu. Sabedoria no contexto bíblico é comportamento, atitude. É a maneira como você age em obediência a Deus. Principalmente, né? Por isso que a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vai lá no capítulo 8 agora. Provérbios 8. Provérbios 8. Quem puder, lê aí do versículo 1 até o versículo 5. Não clama porventura a sabedoria, e não faz o entendimento soar a sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, e à entrada das portas está clamando. A voz dos homens clama, e a voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendei, ó simples, a prudência, entendei, ó loucos, a sabedoria. Beleza. O ponto que eu quero que vocês observem aí nesse texto, isso aí é um dos capítulos principais de Provérbios, tá? Provérbios 8. Notaram o linguajar que tem aí no texto, falando sobre de onde que a sabedoria clama? Repete aí, por favor, versículo 2, versículo 3. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, e a entrada das portas está clamando. Ou seja, o que esse texto está dizendo? Que a sabedoria ela está no meio do povo. O que o texto descreve aí é como se fosse... Por que fala aí, tipo, na entrada da cidade, nas encruzilhadas? Eram os locais onde havia maior movimentação, comércio, interação. É a mesma coisa que eu dissesse assim para vocês. A sabedoria está ali na feira. Por quê? A feira é o quê? É onde está o povo, o povão, né? É onde tem aquele movimento todo. Então, quando o texto diz aí que a sabedoria está lá, é para dizer que a sabedoria ela não é uma coisa assim exclusiva dos eruditos, dos intelectuais. A sabedoria não está lá no laboratório, na universidade. Não, a sabedoria está no meio do povo, no meio das pessoas comuns.
Porque sabedoria, de fato, é isso. É no dia a dia você saber agir de uma forma coerente. Existem muitos intelectuais que são ignorantes e existe muita gente analfabeta que sabe falar, que sabe decidir as coisas com coerência, com atenção, com cuidado. Tem muita gente que é intelectual, formada, 5, 6 faculdades, mas que não sabe responder ninguém com educação, é grosseiro, é mal educado, enquanto tem gente que tem formação simples, mas que é uma pessoa gentil, generosa. O que o texto está dizendo é que a sabedoria está nisso. Sabedoria não é dos intelectuais, a sabedoria está com as pessoas comuns, tá? Bom, dito isso, só um instante. Tá voltando, né? Tu tá falando, eu tô lembrando quando eu trabalhava numa açaiteria, lá no Jardim Bambu, eu era responsável de lá. Aí tinha um coroinha lá que ele fazia o sorvete. Cara, Yuri, tu podia, qualquer coisa que tu fosse lá conversar com ele, o cara sabia te responder. Sabedoria. Aí o meu patrão falava, não, mas o que você falar pra ele fazer, eu falava, eu não tenho nem coragem. Porque ele falava, eu vou chegar aqui tal hora, vou fazer isso, fazer aquilo. Ele já vinha com não queria fazer. Aí eu chegava pra ele, não, mas eu tenho um pedido, por exemplo, eu tenho um pedido pro Yuri. Eu tenho que entregar sexta-feira, então tem que ser feito hoje. Ele falava, não, não vou fazer hoje não, porque eu já tenho isso na minha cabeça. Aí ele falava lá os negócios das químicas dele lá, que ele não podia bater o sorvete junto com o açaí, que não era no mesmo dia, que tinha tanto tempo pra descansar, né? Mas não era essa palavra que ele falava, você falou, tá bom, já entendi. Eu vou fazer o que eu vou fazer hoje. Assim, o oposto de um intelectual seria um analfabeto, né? Se a gente pegar contraposto. A pessoa que tem faculdade, o oposto dela é aquela pessoa que nunca estudou. Agora, o que é o oposto do sábio, no sentido bíblico? O oposto do sábio é o insensato. Por isso que Provérbios fala muito de sabedoria, mas também fala muito de insensatez, de tolice. Vamos pegar alguns versículos aí. Provérbios capítulo 1. Insensato é a mesma coisa que tolice? Sim. Não tem nada a ver com ignorante, não. Depende do contexto em que usa. Porque a palavra ignorante, literalmente, é a pessoa que ignora o que é certo. Só que às vezes a gente usa ignorante com outro sentido, né? Às vezes a gente usa ignorante como se fosse uma pessoa grosseira, né? Mal educada. Insensato ou tolo é aquela pessoa que não tem juízo. Ela é diferente do sábio. Enquanto o sábio é uma pessoa prudente, cuidadosa, respeitosa, educada, o insensato é aquela pessoa precipitada, imprudente, né? Que enfia os pés pelas mãos. Então, o ignorante é aquela pessoa que conhece o certo. Ignora. Porque o ignorante tem vários sentidos, né? Cada um, sei lá, fala que ignorante tem da pessoa. É por isso que eu falei que depende da forma como a pessoa usa a palavra, né? Ignora e tem, isso aí é ignorância. Quando a pessoa é no sentido de, tipo, não é burro, é ignorância. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, ignorância da pessoa. Cada um fala. A língua portuguesa tem isso, né? A gente chama de semântica, é o campo semântico da palavra. Uma mesma palavra pode ter várias aplicações, aí depende da maneira como a pessoa usa. Acho que o último versículo que eu citei foi Provérbios 1, 22, né? Provérbios 1, 22. Pode ler aí, por favor. Até quando, ó nécios, amareis... Nécios. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Nécio é sinônimo justamente de tolo, insensato, simples, ignorante. É como se esse versículo aqui dissesse assim:
Até quando, ó ignorantes, amareis a ignorância? Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? Até quando, ó tolos, amareis a tolice? Por isso que vocês vão perceber muitos provérbios que tratam de... Muitos provérbios que tratam justamente da tolice, não apenas da sabedoria. Inclusive, tem um versículo que é importante, que é: as mulheres conhecem bem, né? Se não conhecem, deveriam conhecer bem. Mas eu sei que conhece. Provérbios 14:1. Ó, conhece até que vão falar de qual agora, qual é o versículo. Fala aí. Provérbios 14:1. Pode ler. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com suas mãos. Perfeito. Por que eu ressaltei no início que o tema de Provérbios, ou o que permeia o livro principalmente, é a sabedoria, e em contraposição à tolice? Porque esse versículo aqui é um bom exemplo, tá? Esse versículo, geralmente as pessoas, quando lembram ou quando citam, destacam muito a questão da mulher. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola derriba com as suas mãos. A questão aqui, primeiro, é a própria tradução do versículo. Deixa eu pegar aqui a palavrinha hebraica. Leia aí alguém para a gente, por favor. Só vou pegar essa primeira expressão e vou explicar o que significa. Essa primeira palavrinha aqui é harmot. Harmot significa, no plural, sabedorias. Não é no singular, é no plural, sabedorias. Essa palavrinha aqui é nashim. Nashim também está no plural, é das mulheres. Então, literalmente, o que esse versículo aqui, Provérbios 14:1, diz é: a sabedoria das mulheres edifica a casa. Por que eu estou apresentando essa outra forma de ler o versículo? Porque o foco aqui não é a mulher. O foco aqui é a sabedoria. Tanto que em algumas Bíblias, por exemplo, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, esse versículo aqui está assim: com sabedoria se edifica a casa. Nem fala da mulher. Esquece a mulher. Porque o foco não é falar da mulher. O foco é falar da sabedoria. Quer ver a prova disso? Olha o que diz esse versículo aqui, ó. Provérbios 9, versículo 1. Pode ler aí. A sabedoria já edificou a casa e alavrou as suas 7 colunas. Perfeito, ó. Percebe que o teor aí é o mesmo, é bem parecido com aquele do Provérbios 14:1, né? Falar que é a sabedoria que edifica a casa. Agora tem um outro versículo que é ainda mais claro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Preciso só pegar a minha colinha aqui, né? Que de cor não lembro, não. Provérbios 24, versículo 3. Agora vai ficar mais claro ainda. Leia aí, ó. Provérbios 24, 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela... Ou seja, o foco não é precisamente a mulher, é a sabedoria. Com sabedoria se edifica a casa. Por que aqui no texto, no capítulo 14, ele menciona aqui a questão da mulher? Porque isso é muito comum nos provérbios. A gente já viu aqui vários, em que às vezes fala do pai, às vezes fala da mãe, mas não é que seja algo específico daquela figura familiar. A questão é que é a virtude, a sabedoria. Tanto que provérbios cobra sabedoria de todos os membros da família. Por exemplo, os filhos têm que ser sábios. Olha aqui, ó. Provérbios 10:1. O filho, sábio. Então, o filho também tem que ser sábio. A mulher tem que ser sábia. O marido tem que ser sábio. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum versículo. Aqui, ó, olha, olha aqui, ó. Um varão sábio é forte. E o varão de conhecimento. Provérbios 24, versículo 5. Ela perguntou o capítulo com muita convicção de esfregar isso na cara de alguém, né? Ela vai levar, cara. Criei um monstro. Criei um monstro. Então, no versículo, ele fala: toda mulher sábia edifica a sua casa.
E se ele fosse escrito assim, toda mulher edifica a sua casa? Estaria errado, porque o foco não é a mulher, é a sabedoria. É a sabedoria. Sem sabedoria não adianta. E outra. Uma casa sem sabedoria não é edificada. Perfeito. É isso. Porque a questão é, vamos supor que a mulher sábia, se o marido não for e os filhos também não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Ela vai, com todo o esforço dela, tentar agregar a família para edificar. Mas se não tiver a colaboração de todo mundo, não vai dar certo. Então, o objetivo do versículo é contrastar sabedoria com tolice. É isso que os provérbios fazem diversas vezes. Vocês vão ver vários versículos que compara o sábio com o tolo. Deixa eu ver se eu acho aqui algum aleatório aqui. Olha aqui, por exemplo, ó, versículo 13 do capítulo 10. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Ou seja, toda hora comparando sábio com tolo, sábio com tolo, sábio com tolo. Sabedoria, então, é isso, é comportamento. Agora, a gente precisa distinguir algo importante, que é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Sabedoria é diferente de santidade. Sabedoria é diferente de santidade. E eu vou explicar a importância disso. Bom, primeiro, o que é santidade? Santidade tem a ver com você ter uma vida que está separada do pecado e dedicada a Deus. Então você procura obedecer a palavra de Deus e se consagrar a Deus. Isso é uma pessoa santa. Pecado é uma transgressão à lei divina. Então, quando você desobedece a um mandamento divino, você está em pecado, né? Exato. Isso tem a ver com santidade. Agora, a sabedoria é um pouco diferente. Porque sabedoria não tem a ver simplesmente com você fazer o que é certo ou errado, o que é pecado ou não é. Sabedoria tem a ver com você fazer aquilo que é mais apropriado para uma situação, ainda que não seja moralmente certo ou errado. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Imagina 2 jovens de 18 anos de idade. Não trabalham, não estudam, chegaram na igreja agora, não tem onde morar, moram com os pais, não tem fonte de renda. Essa situação. Aí eles vêm até o pastor e, falam, e dizem para o pastor que eles querem casar. Pastor, a gente quer a tua bênção aí que a gente quer casar. Tá, mas você trabalha? Não. Tem para onde ir, para onde morar? Não, a gente cata um lugar, uma kitnet qualquer aí e se enfia ali dentro. Mas você só tem 18 anos. Não acho que é melhor esperar mais um pouco? Né, ter um contexto melhor, uma situação mais adequada. Não, a gente quer casar. Eles vão lá em casa. Bom, há de convir que um contexto desse não é o mais favorável para um casamento. Mas eu posso dizer que porque eles casaram, eles desobedeceram ao mandamento de Deus, eles estão em pecado? Não, não estão. Tem algum mandamento na Bíblia que diz que é pecado 2 jovens de 18 anos se casarem? Não, não tem. Em pecado, eles não estão, porque eles não estão descumprindo uma lei divina. Por outro lado, eles não estão agindo com sabedoria. Eles estão a cara da tolice. Pois é, estão sendo tolos. Percebe a diferença? Exato. Né? Pode até estar em santidade, mas não está. Exato. Está tendo santidade, mas não está tendo sabedoria. Que sabedoria é outra coisa. Sabedoria não é só sobre você fazer o que a Bíblia permite ou não permite. É você entender uma determinada situação e avaliar se é apropriado ou não. Tem situações que são apropriadas, tem outras que não são apropriadas. Ainda que não seja pecado. Tem coisa que não é pecado, mas não é conveniente. Tem coisa que não é pecado, mas não é apropriado, não é adequado. Se você fizer,
Você não está pecando. Ninguém vai te colocar em disciplina, nem te excluir da igreja por isso. Por outro lado, se você agir de maneira tola, você vai sofrer as consequências disso, de uma decisão errada. Aí volta para o exemplo dos dois jovens. Se eles se casam de maneira precipitada, bom, eles não estão em pecado. Casamento é até algo sagrado. Agora, eles vão ter problemas nesse casamento que eles poderiam evitar se eles aguardassem a hora certa. É isso que se trata a sabedoria. Por isso que o livro de Provérbios ele é tão importante também, porque ele não é só um livro como a lei de Moisés. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Aquilo ali é mandamento. Se você não cumprir, é pecado, condenação. Provérbio é diferente. Provérbios são conselhos para a vida, para você aplicar para o teu dia a dia, para você ter uma vida mais bem-sucedida, né? Em que você vai ter ali resultados melhores. Você vai ter um bom resultado de vida se você agir com sabedoria. Quais são as características de uma pessoa sábia? Aqui tem várias, ó. Deixa eu relacionar aqui para vocês algumas. Provérbio tem muitas. Só estou citando aqui de exemplo. Olha essa listinha aqui, ó. Humildade, paciência, prudência, domínio próprio. Olha quantos conselhos. Vamos ver aqui alguns. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Isso aqui é um conselho para a vida, você ser humilde. A pessoa sábia de verdade não é a pessoa que vive esfregando conhecimento na cara dos outros. Você pode falar grego, aramaico, hebraico, você pode ter 3, 4, 5 faculdades, pós-graduações. Se você é uma pessoa arrogante, que se sente superior às outras, você pode ser um intelectual, mas você é um tolo. Você é um ignorante. Você é um insensato. Sábio mesmo é, independente das qualificações que você tenha, você sempre tratar o outro com respeito e com dignidade. Pô, e aí alguém pode perguntar, mas Yuri, por que ser grosseiro, por exemplo, ser arrogante, é coisa de gente tola, gente insensata? Porque o que tem de gente que quebra a cara justamente pela arrogância, tipo, vamos supor, você trata com arrogância alguém que poderia te ajudar. Aí porque você é arrogante, a pessoa desiste de te ajudar, né? Você, com arrogância, você acha que sabe uma coisa, vai lá, certo de que vai acertar e quebra a cara. Eu gosto muito de ver o Show do Milhão, e aí no Show do Milhão, às vezes tem algumas perguntas que o participante, ele demonstra aquele ar de superioridade, né? Aquela convicção de que ele sabe, que ele conhece, que ele tem... Ele acha que tá cedo demais para ele pedir ajuda lá para os universitários, né? Para a inteligência artificial. Aí ele vai nessa autoconfiança toda, erra. Por que isso? A arrogância faz a pessoa ser insensata, faz ela perder a oportunidade só porque ela não quer, por exemplo, pedir ajuda. Olha como é que a arrogância torna a pessoa insensata. Às vezes, eu estou precisando de algo que ele pode me ajudar, e isso resolveria a minha vida, e só não resolvo porque eu não peço. Eu só não peço porque eu não sou humilde para pedir. Por isso que humildade é sabedoria, arrogância é insensatez. Olha o outro, ó, paciência. Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29, ó. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Gente, ser paciente é um gesto de sabedoria. Você saber aguardar, esperar a hora certa. Eu sei que nem sempre a gente tá afim de esperar. A gente é muito ansioso, muito apressado. Só que quando você aprende a ser paciente, você desfruta dos frutos da paciência. Você percebe o quanto que vale a pena você esperar a hora certa de falar,
a hora certa de tomar uma decisão importante, a hora certa de agir. Lá na minha casa, por exemplo, eu com a minha esposa, a gente divide lá as contas, e aí sou eu que administro, né, a casa, só que no início do mês eu sempre preparo uma tabelinha com as contas que a gente tem que pagar e tudo mais, e mando para ela avaliar o que ela pode pagar, o que não pode, né? Que aí eu pago o restante. Só que às vezes ela é muito ansiosa. Às vezes, antes mesmo do mês começar, ela já fala: me manda logo aí a lista de. E eu sou assim. Coisa de mulher, né? Mulher e ansiedade é sinônimo, né? Aí, esse mês que passou, de junho, aconteceu isso, que ela estava muito afim de comprar algo e ela não pôde porque ela gastou mais nas contas de casa do que deveria. Mas tudo pela falta de paciência, por não esperar a hora certa de falar, cara, espera começar o mês, espera fazer as contas direitinho que eu mando para você e você pode se organizar melhor. Mas a pressa, a ansiedade, faz a pessoa enfiar os pés pelas mãos. Isso acontece muito. Por isso que longânimo é grande entendimento. Olha um outro versículo, Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Cheio de raiva, ira. Pessoa é o nervosinho. É aquela pessoa que tudo quer resolver na discussão, na briga. Aí o que diz? O homem iracundo suscita contendas. Porque o homem iracundo ele é tolo. Coisa que eu já aprendi na vida é, por exemplo, toda vez que você for chamar a atenção de alguém para algum feito que você acha que a pessoa fez e tudo mais, você inicia a conversa perguntando. Você não inicia a conversa já acusando, afirmando. Você começa perguntando, cara, é verdade que você fez tal coisa? Por quê? Porque você pode ter muita convicção que a pessoa fez aquilo. Só que se você chegar já todo armado, puxa, fulano, você fez isso, aquilo, outro, você já grita, já esbraveja, já vem cheio de raiva, cheio de ira, cheio de vontade de destruir a pessoa. Até a pessoa te dá uma resposta que te quebra todo. Diz, não, cara, não fui eu que fiz isso. Eu tenho aqui a prova onde eu estava, o que eu falei. Por quê? Porque você não teve nem a paciência de primeiro perguntar, dar a chance ao outro de ele falar, de dar a versão dele. São coisas básicas que a pessoa que é iracunda, ela não se toca. Por isso que ela é uma pessoa tola, né? Oi? Aprendi. Não, apesar que, tipo assim, o Lohan, ele é muito, como ele fala, explosivo. Aí, quando eu vou falar com ele assim, ele se explode mais ainda. Aí, aconteceu uma situação lá na escola, eu cheguei do jeito que você está falando, cheguei calma. Aí, primeiro ele falando, né, do jeito que ele fala, depois ele foi acalmando, né, falando, aquele, mãe, desculpa, mãe, eu errei mesmo, não sei o quê. Aí funcionou o Provérbios 15:1, né? É. A resposta branda desviou, furou. E ele também reconheceu, né? Mas quando eu falo com ele no mesmo tom que ele fala, Aí você é insensata. eu sou insensata. Então, aí você está sendo insensato quando você se fala, né? Olha aqui, ó, prudência. Ser prudente também é um gesto de sabedoria. Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a cada palavra. Deixa eu ver se eu tenho uma tradução mais direta. O simples dá crédito a tudo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Isso aqui, a frase é que a pessoa simples, ela acredita em tudo. Tem gente que é assim, que é tola demais, acredita em tudo que fala, tudo que ouve, tudo que falam para ela. Só que a gente tem que ter esse cuidado assim investigativo, né, de avaliar quem falou, quando falou, por que falou. Quem lida com casais, principalmente, tem muito essa necessidade, né? Porque
quando a gente aconselha casais e apenas uma das pessoas do casal vem conversar, pedir ajuda, orientação, não dá para você confiar só no relato daquela pessoa. Porque o que ela traz é a versão dela da história. E se você acreditar e se basear nela, o marido não presta, os filhos não prestam, todo mundo desobediente, rebelde, ela que é a santa dentro de casa. A gente nunca pode falar quem está certo e quem está errado. A gente sempre faz assim, coloca os dois, fala você, agora fala você, e deixa eles ali mesmo, eles se entendem, porque um fala, o outro fala, aí depois que a gente... Às vezes no casal cria uma falta de ouvir. Quando você está no meio de um tumulto, se eu tiver eu e a André falando, discutindo uma coisa, eu não vou conseguir ouvir ela e nem ela vai me ouvir. Aí qual é o critério que a gente usa? A gente nunca conversa com um só. Quer falar de alguma coisa? Vem os dois, vem o casal. Bota um para falar, o outro vai ouvir. Porque ali no meio eles não vão brigar. Daqui a pouco o outro fala. Daqui a pouco eles mesmos entenderam que o erro estava na falta de comunicação. É porque tem gente que quando começa uma discussão, a única preocupação dela é ganhar a discussão. É isso aí. Né? Aí quando a gente quer ganhar a discussão, a gente se fecha para ouvir o outro. Aí a pessoa está falando, a gente só está se preparando para a nossa hora de argumentar. E a pessoa já está dando ali a explicação coerente, mas a gente se fecha. Pois é. Então, prudência também é um gesto de sabedoria. Domínio próprio. Olha isso aqui, ó, Provérbios 25:16. Achaste mel, come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Cara, isso aqui é pra vida, isso aqui, cara. Tá vendo? Pra É vida. a gente que come demais. É verdade. Quantas vezes a gente não passa dos limites porque a gente não tem esse domínio próprio, né? Esse equilíbrio, a gente quer usufruir de tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é evidente, né? Ele está usando aqui mel, mas isso aqui se aplica a qualquer coisa que você recebe, né? Que você ganha, que você conquista, e você não tem a paciência de administrar aquilo. É aquela pessoa que, por exemplo, recebe o salário, recebe um aumento, recebe um 13º, recebe o que for, e ela não tem essa paciência, esse domínio próprio de administrar os recursos que tem. Ela consome tudo no mesmo dia, né? Aí depois coloca a culpa no devorador. Minha mãe. Pois é. Coloca a culpa no devorador. Yuri, eu tava falando Teve pra ele, eu falei, paciência de administrar. você é muito nervoso, você quer falar comigo, você quer gritar. Eu falei pra ele, na minha época, se a gente falasse, ih, vó, ela veio devagarzinho, dava o que ela visse na frente da gente, tá? Minha mãe também era assim comigo, minha mãe. Eu nunca fui, da minha mãe nem do meu pai, mas da minha avó. Olha, falando em educação de filhos, Provérbios também tem conselho para isso e outras coisas, né? Ele agora leia sobre isso. Tem várias situações aqui que ele aborda. Não, mas assim, ele tem esse lado dele nervoso, mas ele é muito meu parceiro. Ontem eu tava lavando a louça, acabou a água, na mesma, e ele é ativo. Na mesma hora ele pegou uma bacia, botou a louça tudo dentro, levou lá pro quintal, começou a lavar e ele é assim, sem pedir. Trocou o gás, ele é muito, né, Júlia? Aqui, ó, evidente que a gente não tem tempo, né, de fazer leituras muito prolongadas, mas olha aqui, ó, Provérbios 29:17. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Ou seja, é um provérbio que estimula você disciplinar o filho. Castigar aqui não é só sinônimo de bater ou coisa do tipo. É você ter a postura de não deixar o filho fazer aquilo que ele bem entende. Deixar claro que o que ele faz de errado tem consequências. E essas consequências podem ser físicas, essas consequências podem ser materiais, essas consequências de alguma forma devem despertar para ele o fato de que na vida não dá para fazer o que bem entende, não. Olha aqui, ó, Provérbios 5:18 e 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Está parecendo até cânticos, né? Não, é provérbio.
Ai, ai. Salomão, né? Então, Provérbios 5, 18 a 19, Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como o apodrecimento dos seus ossos. Ou seja, também tem provérbio para relacionamento conjugal, convivência social. Esse versículo aqui eu gosto muito. Meu preferido de provérbios. Provérbio 25, 17. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti te aborreça. Ou seja, toma cuidado para não ficar enfiado na casa dos outros. Pelo amor... Isso aí não quer dizer quando, né? Tipo assim, Provérbio 25, 17. Vou comprar um. Coloca lá na... Parece que eu não convido pra ir lá. o Cidinho. Na minha folga, tá me chamando. Na minha folga, eu estou me ligando. Aqui, ó, dinheiro. Provérbio também fala muito de dinheiro. Provérbios 13, 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Ou seja, o meio legítimo de a gente buscar dinheiro é pelo trabalho. Não é ficar correndo atrás de joguinho de sorte para lá e para cá, de aposta para lá e para cá, de tigrinho, oncinha, leãozinho. A minha comadre chegou na casa e falou: pô, joguei R$2. Joguei R$2, ganhei R$300. Só que tava na conta do meu irmão. Ele pegou 200 e me deu só 100. É. Falei, mas ainda saiu na vantagem. Jogou 5. Mas jogo de azar é contra a Bíblia, é antibíblico, né? O que acontece? Jogo de azar é aquela questão de que a Bíblia não tem assim versículos que diretamente condenem isso, como uma prática pecaminosa. Aí entra naquela questão da sabedoria. Lembra da distinção que a gente fez entre santidade e sabedoria? Tem coisa que, apesar de não ter um mandamento dizendo assim, não apostarás, você não vai encontrar isso lá nos 10 mandamentos, mas tem vários conselhos bíblicos, como esse que a gente acabou de ler, que mostram que não é um bom caminho. Até porque vira um vício, né? Vira um vício, domina a pessoa. Ou seja, faz a pessoa ela tratar o dinheiro da forma como não deveria. Porque a pessoa, por exemplo, quando ela se aventura nesse tipo de busca, né, por enriquecer com o jogo, o que ela demonstra? Primeiro, ela demonstra que não confia em Deus. Se ela confiasse em Deus, ela entregaria a sua vida aos cuidados de Deus, não à sorte, não ao sorteio. Ela ia entender que Deus provê na hora que bem entende, né? E segundo, ela demonstra que ela ama o dinheiro. E a avareza é pecado. Eu posso não ter na Bíblia um versículo que diga não apostarás, mas tem versículo na Bíblia que diz que eu não posso ter dois senhores. Ou eu tenho que amar a Deus, ou vou amar o dinheiro, porque os dois ao mesmo tempo não dá. Quando a pessoa trata o dinheiro como um ídolo, Deus está sendo colocado de lado. É uma obra da carne, né? Que a gente tem que mortificar. Olha isso aqui, ó, Provérbios 21, 5. Aí que está escrito: a junta terá aumento do trabalho ou do dinheiro? A fazenda deveria ser o recurso, mas no nosso caso a gente aumenta mais trabalho, né? Provérbios 21, 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Isso aqui também é dica para administrar dinheiro. Tem gente que se enrola todo com dinheiro porque é apressada. Não sabe aguardar o momento certo de comprar o que precisa. O que o coração deseja, a pessoa já quer comprar. Ela não entende que tem hora para tudo. Tem hora para comprar roupa, tem hora para comprar os utensílios domésticos, tem hora para comprar as coisas. Tem coisa que você deseja muito que você não tem condição agora. Só que tem gente que é tão apressada, mas tão apressada que ela vai pegar empréstimo, né? Ela vai pegar empréstimo, vai parcelar em 48 vezes e vai crendo que vai ser pela fé. Cara, toma cuidado com isso, porque tem coisas que não é fé não, é só a tua ansiedade, né? Eu creio sim que existem situações que a gente trabalha com venda, a gente vive de fé. Ela pode falar no status de pagamento cheirosa.
acho que eu já contei isso para vocês, já vou encerrar já. Eu acho que já contei isso para vocês, mas quando eu comprei o meu carro, eu fui para o culto domingo na minha igreja. Eu sempre tinha carona que me levava e me trazia. Aí nesse dia a carona estava demorando muito. Aí eu conversei com a minha esposa e falei para ela assim: esse é o último domingo que a gente vem sem carro. Anota aí que domingo que vem a gente vai vir com carro. Não tinha nada previsto. Mas fui lá e falei com ela, isso no domingo. Segunda-feira eu comecei a pesquisar. Terça-feira encontrei uma boa proposta, fui na loja. Cheguei lá na loja, eu só tinha na carteira R$2, um cartão de crédito e um sonho. Aí o cara me apresentou os carros, gostei do que eu comprei. Aí quando a gente foi lá fechar o negócio, ele falou assim: quanto que você pode dar de entrada? tem que entrar. Eu falei, olha, aí tava com cartão de crédito, né? Eu falei, olha, com cartão de crédito eu consigo dar pelo menos aqui no meu cartão uns R$2.000 no cartão de crédito, parcelando. Só por isso o cara já me olhou com desprezo, porque a entrada do carro era 18 mil. Ele olhou para mim, aí eu estava de frente para ele, a minha esposa estava atrás, o computador estava lá a informação, eu não conseguia ver, só a minha esposa. Aí ele coça a cabeça para cá, meio que imaginando como é que ele vai me dar a notícia, né? Mas é isso que eu tenho e vamos lá. Aí entra na loja um camarada que me conhecia de me ver pregar em alguns lugares. Aí estamos lá, porque ele era sócio dessa loja, dessa concessionária, né? Aí ele entrou lá na salinha da reunião, me viu lá, pastor Yuri, que bem, você está aqui. Aí entendeu o contexto, né? Você quer comprar o carro? Aí ele fala assim para mim, Yuri, despreocupado, o que você pode dar é só isso? É só isso que você vai dar. O restante está perdoado. Você não vai precisar pagar o restante da entrada, não. Você vai assumir o financiamento do carro. Só isso. Não precisa mais pagar. Ou seja, ele me deu um desconto de R$16.000, que eu não precisei pagar. Só que não acabou aí. Aí, beleza, vou pagar o carro. A parcela do carro era alta. Era R$1.450 por mês. Para mim era alta. Chegou... Só que eu conseguia pagar direitinho. O problema é que eu era do Santander. E o Santander, ele tinha um esqueminha, que era o débito automático, que se não tivesse o dinheiro na conta de manhã, cara, tu podia colocar R$10.000 na conta no restante do dia, que ele já gerava o débito. Ele não aceitava o pagamento. Aí o banco foi me enrolando e eu me enrolei com as prestações. 2, 3 prestações, o negócio foi virando uma bola de neve. Isso depois... Oi? Não, tinha que botar o dinheiro de manhã. Porque meia-noite eles já vão lá tentar... Na verdade, no início do dia, eles já iam tentar lá pegar. Aí eu fui me enrolando, só que o problema não era tanta falta de dinheiro. O dinheiro eu tinha, o problema era o mecanismo que o banco estava querendo que eu pagasse, que eu não conseguia me adaptar. Ficou num nível impagável, porque virou uma bola de neve, que aí veio juros sobre juros e não dava mais. Aí eu fiz um voto com Deus. O banco, primeiro, entrou para recuperar o carro, busca e apreensão. Entrou com busca e apreensão. E aí eu orei a Deus e fiz um voto com Deus. Estava sozinho em casa. Falei, Deus, eu vou fazer um voto contigo. Vou te apresentar uma oferta. E pela fé, o Senhor dá um jeito de eu conseguir quitar esse carro. A dívida estava muito alta, não tinha mais como eu pagar. Só que ao mesmo tempo eu estava guardando dinheiro, estava deixando um dinheirinho guardado no banco. Fiz esse voto com Deus. Isso durante o dia. Mandei mandei Pix para a conta da minha igreja e orei. Falei, Deus, está aqui a minha oferta como um voto, pedindo para o Senhor fazer alguma coisa, porque o Senhor sabe que eu sou honesto, não quis enrolar ninguém, mas eu agora estou enrolado e eu quero uma provisão tua. E eu creio que esse carro foi o Senhor que me deu. Cara, isso foi num dia. Na mesma semana, o banco me liga e fala, me dá a proposta, você pode quitar esse carro
por 6 mil reais. Eu já tinha 5 guardado. Coisa linda. Foi só o tempo de, em poucas semanas, eu juntar mais 1.000, quitar o carro. Cara, é fé. Eu vejo situações em que Deus provê naquilo que não está na nossa condição, na nossa força. Agora, outra história é você se enfiar no negócio que você sabe que, de fato, não tem condição, não tem estrutura para lidar, você faz só pela irresponsabilidade, não é nem fé, é só a irresponsabilidade mesmo, e depois querer colocar na conta de Deus. Isso que tem que tomar cuidado. Por isso que aqui o texto fala, ó, de todo apressado tende somente a pobreza. Porque tem coisa que não é que você não tenha condições de comprar. Tem coisa que é só você esperar a hora certa de comprar. Se você tiver paciência de guardar alguns meses, algum tempinho, você vai conseguir. Só que tem gente que é tão presa a coisas materiais que ela quer sempre na hora dela. E aí, pois é, nunca se satisfaz. Provérbio 21:20. Tesouro desejável e azeite é na casa do sábio, mas o homem insensato devora. Olha aqui, ó. Tem coisa que não é devorador, não, cara. Tem coisa que é a pessoa mesmo insensata. Faz as compras no início do mês. Cara, no dia seguinte já acabou. É o quê? O devorador não, é porque o camarada não sabe colocar um Danone para cada dia. Ele quer tomar os 5 Danone num dia só. Né? Pois é. Lá em casa, eu Uma como, semana ela recebeu assim, a bandeja de uma, a bandeja do outro, eu separo tudo lá na geladeira. Ele tem coragem de comer a dele e das irmãs. Provérbios 22:7, ó. Fase de crescimento. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Cara, toma cuidado de ficar fazendo empréstimo que você se enrola. Aí depois diz que é o devorador. Não, não é o devorador. É que tem coisa que você não tem paciência de aguardar a hora certa, juntar um dinheirinho devagar. Não, você quer logo se enfiar em empréstimo. E quando tu pega né? emprestado pros outros? Não, e quando... Eu quase infartei. Pelo amor de Deus. Peguei um empréstimo com uma pessoa, garota, aí, tipo, tranquilo. Aí, tipo, a pessoa tinha que pagar no sábado, no domingo, a menina. E aí, Bianca? Oi? E não precisa nem falar do agiota, né? Não, Ainda tem isso. Não, eu ia agora, o que eu vou fazer? Menina, eu falei, Julia, não vou dar aula hoje, não tô sabendo, não. Julia, vai sim, vai pro teu quarto orar. Agora. Vim, dei aula quando eu cheguei em casa. Tava resolvido, mas olha, pergunta a Julia como que eu tava. Enfim, gente, vamos encerrar por aqui. Já vi que o provérbio tem conselho para tudo quanto é área da vida. Tudo quanto é área. Eu tinha um hábito, quando era mais novo, eu tinha um hábito de ler a Bíblia e todo versículo que me chamava a atenção eu pintava. Né? Aí a minha Bíblia era toda marcadinha. Só que eu reparei que depois de um tempo, o livro de provérbios estava quase todo colorido. Porque tudo chama atenção. Eu li uma vez... Tipo, lê um capítulo, aí é natural, né? Um versículo te chama atenção, outro não chama. Só que aí você vai ler de novo, aquele que passou despercebido, tu revê, caramba, como isso aqui é interessante. Aí, nessa, o livro todo é importante. Bom, vamos orar, agradecer a Deus.